Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Vlograma do Jô. Quero agradecer a todo mundo que já chegou aqui no nosso Vlograma, né? Nesse programa que tem cara de vlog, nesse vlog que tem cara de programa. Enfim, o Vlograma do Jô que tem trazido aí arte, cultura, entretenimento, viagens, tudo que tem a ver com a vida do Jô, né? Do que o Jô gosta e que também bate com muito do que muitas pessoas também gostam, né, desse meio onde eu vivo. Meu muito obrigado pela presença de vocês. E hoje a gente começa a parte 2, né, da série Cearenses Fora do Ceará, né? Tem sido um bate-papo realmente muito legal conversar com esses cearenses que foram atrás de novas experiências, né, de viver questões profissionais, pessoais, né? E domingo passado a gente conversou com a Érica e com o Rubens, um papo super descontraído, né, sobre as histórias e como eles estão lidando com toda essa situação da pandemia distante, né, da sua terra natal, que é o nosso país, Ceará, né, que a gente brinca muito aqui do nosso país, Ceará. Então, você que já chegou no Vlograma, não está inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Curte esse vídeo, participa aí do chat enquanto o Vlograma está acontecendo e deixa aquele comentário para dar aquela força e o Vlograma continuar existindo, tá bom? Então vamos lá começar mais um Vlograma do Jô. Então a gente começa hoje a segunda parte da série Cearenses Fora do Ceará. Gente, a gente vai se deslocar hoje pra China. Sim, como eu falei, né, tem cearense em todo lugar do mundo. E a gente tem uma cearense, né, a Melina Just. Ela que está lá, né, ela foi estudar mandarim, né, foi viver uma nova experiência como intercambista, né. E aí ela conta um pouco pra gente hoje como tá sendo essa experiência, né? Como foi imaginar estar no lugar onde toda essa pandemia começou. E aí ela conta alguns detalhes, né? De onde ela estava, como foi o deslocamento, como as pessoas se comportavam. E realmente é uma história incrível, né? Saber realmente por um cearense, tudo que acontece lá é outra história, né? Então a gente conversa hoje com a Melina Just. E também a gente conversa com um cearense que está em São Paulo. O Zé Medeiros, ele é bailarino, coreógrafo, professor de dança, né? Um grande artista nosso que foi tentar a vida, né? Tudo foi acontecendo de maneira bastante natural e hoje ele está em São Paulo, né? E ele conta bastante pra gente as experiências, inclusive de como está a cultura nesse momento por lá, tá bom? Então vamos começar se deslocando para a China. A gente vai conversar agora com a Melina Just. Oi Melina, tudo bem? Bem-vinda ao Vlograma do Jô. Tudo bem, e tu? Olha, tudo Obrigada. bem por aqui também. A gente está bem distante, né? Apesar da internet estar nos unindo nesse momento, inclusive de horário. Gente, a Melina tá na China. Exatamente na cidade de Ningbo, né? Uhum, E aí isso. ela foi. Eu queria que ela contasse um pouquinho inicialmente, né, Melina, sobre essa saída aqui do Ceará, né? O que foi que você foi fazer mesmo aí na China? Eu vim fazer um intercâmbio. Eu tô aqui como estudante de mandarim. Moro com uma família de chineses Ah, legal. e eu vim pra cá em setembro do ano passado. Bem no comecinho da pandemia, né? Praticamente, assim, quando começou a... Na verdade, quando eu cheguei aqui, ainda não existia nada sobre isso. Foi em Aham. finalzinho de dezembro, começo de janeiro, que aí começou a se falar
sobre uma nova doença, né? Aham. Uma nova doença, e aí depois que a gente descobriu o nome e o E quão séria aconteceu o que ela era. aconteceu. E, Foi. Melina, essa saída daqui, né, do Ceará, eu tenho conversado com as pessoas, né, que saíram, amigos, e aí a gente comenta muito sobre a questão da família, né, esse distanciamento, a saudade, né, não é um cantinho bem pertinho, não, é bastante tempo para chegar aí. E aí, quando bate aquela saudade, eu queria saber exatamente como é que você está lidando com isso, né? Então, tem dias mais fáceis que outros. Semana passada foi o aniversário da minha mãe, eu fiquei um pouco mexida, assim. Aham, Mas é aquela coisa, quando eu decidi vir para a China, eu sabia que era inevitável, que eu não ia poder estar presente em alguns momentos, que eu ia perder alguns momentos. Então, assim, eu vim consciente de que eu ia perder outras coisas com a minha família. Mas como a internet hoje em dia é uma bênção, então senti acaba saudade. Liguei, unindo. mandei um vídeo, mandei um áudio, mandei uma foto de uma coisa que acontece no dia a dia. Então, assim, perder o contato a gente não perde. A gente não tá junto pessoalmente, mas a gente tá sempre junto. Verdade. E aí tem esse contato diário. É, assim, eu não faço ligações diariamente, mas eu sempre mando mensagens, ou então eles me mandam mensagem. Então, assim, nem que seja uma conversinha rápida, eu consigo conversar com eles todos os dias. Mas a gente não se liga todo dia, só Ah, às tô vezes. entendendo. E aí a gente fala um pouquinho sobre a pandemia, né? Ela tá exatamente, gente, no lugar onde tudo começou, né? Assim, onde tudo começou a acontecer. E aí é interessante até conversar, né? Uma cearense lá, né? Contando do jeito que a gente gosta de ouvir, né? Assim, eu queria saber como foi essa recepção, né? Porque você está exatamente no lugar onde tudo está acontecendo. E aí, Uhum. depois de um tempo, acaba chegando aqui, e aí vai acontecendo tudo de uma vez. Então, como foi receber daí já, digamos, de primeira mão, já no camarote, assim? Como foi receber essa notícia da pandemia? Então, no início eu fiquei muito preocupada por ser uma coisa nova, uma coisa que a gente no Brasil nunca tinha vivenciado. Aqui Verdade. eles já tinham passado por coisas assim antes, né? Situações Uhum. desse tipo, mas para mim foi uma completa novidade. E aí, por não saber no início, a gente tinha pouquíssima informação porque ninguém sabia do que se tratava. Então, quando começou a se falar, era tipo uma gripe. Ah, e era durante o inverno, então era assim, cuidado, se protege bem assim de agasalho e tal, porque no inverno a gente sempre fica gripado por conta do frio e tal. Aham. Então, isso era o que a gente ouvia no início. Até que depois começou a se falar sobre uma gripe que se assemelhava muito a uma pneumonia, uma tosse e tal, até que chegou no momento de falar, não, isso não é uma pneumonia, isso é mais sério, e aí foi quando veio o nome coronavírus e tal, Covid-19. Tô Então, entendendo. no início, pessoalmente, eu fiquei muito assustada, porque eu não fazia ideia, e, tipo, eu tava muito longe de casa, assim, minha família não tá aqui, eu tava sozinha, Uhum. mas assim, eu e as pessoas com quem eu moro, a gente obedeceu a quarentena de início ao fim. Uhum. Então, mesmo estando no meio de tudo, eu sabia que eu estava segura. Então, Sim. foi tranquilo. Aí você Tanto que já estava agora, nessa cidade que tu tá agora? não, na época eu estava em Pequim. Pequim também não foi um lugar com muitos casos, assim, não Ah, foi no epicentro, não. ainda bem Mas que se tivemos os preveniu. casos lá. E aí, depois, eu acho que foi em março, começou a abrir um pouco mais, porque na verdade em Pequim nunca foi que nem em Wuhan, que em Wuhan eles fecharam e falaram: Uhum. ninguém entra, ninguém sai, não pode ir na rua, não pode nada. Em Pequim não foi da mesma forma, porque o caso não tiveram tantos casos quanto em Wuhan. Mas Acredito. em março eles começaram a reabrir as coisas assim aos poucos. E foi tudo correndo bem. Eu vim para cá, para Ningbo, em abril, porque aqui já faz muito tempo que não tem casos novos. Então eu tô aqui desde abril. E, sei lá, mês passado tiveram novos casos em Pequim. Mas que agora o governo já tomou as iniciativas que precisou, já testou um monte de gente. Quem deu positivo, eles já levaram para quarentena, que a quarentena aqui ela é vigiada pelo governo. As pessoas vão para um hotel e o governo toma de conta dessas pessoas durante os 14 ou 21 dias, dependendo dos Uhum. casos. E aí, agora em Pequim já está tudo quase bem de novo. Ontem tiveram só 3 novos casos, então já está sob controle
que acredita que em breve não vai ter mais caso de novo. Deus quiser, né? Tá? E como foi, Melina, a reação dos amigos, da família, exatamente quando estava chegando aqui no Brasil, né? Quando chegou aqui no Brasil, Ai, começou aquele, uhum. como é que a gente pode dizer, bem cearense, uma forma bem cearense, aquele tumulto, né? Aquele furdunço sobre o coronavírus. E aí, quando começou a chegar aqui, com certeza, né? Eu tava fora também, nesse período, quando estava começando, e aí até choca um pouco as informações da preocupação, né? Como é que tá por aí, como é que tá sendo essa troca de informação, justamente para saber como agir para cá. Como foi quando começou a chegar aqui no Brasil que o pessoal reagia, né? Em saber que você estava aí num ponto que era principal, mesmo não sendo a cidade principal, né? Mas só em estar no país já traz aquela preocupação, né? Como foi para você? Como era essa reação dos amigos e da família? Então, teve muita gente que me mandou mensagem para perguntar, tipo, o que fazer mesmo, assim. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que lavar meu saco de arroz, eu tenho que. Então, eu recebi muita mensagem, mas eu acho que foi mais. A maioria foi num sentido mesmo de informativo, assim. Queria saber o que que aconteceu aqui, o que que a gente fez aqui, Para para eles tomar as tentarem fazer medidas. da mesma forma, né, já que as coisas estavam acontecendo aí. Mas também recebi mensagens de tipo, ai, a gente só tá passando por isso porque a China criou um vírus, blá blá Uhum. blá, essas coisas, assim. Eu recebi no Conspiração. início, pois é, no início eu recebi muitos vídeos assim, tipo, de gente caindo no chão e tendo uns ataques, umas coisas esquisitas, assim. Isso aqui está acontecendo na China, toma cuidado. Aí eu falo, gente, eu estou na Tô China. aqui, né? Não tô vendo. Eu nunca vi isso. Como é que tu me vem do Brasil para dizer isso está acontecendo na China? É, Aí é louco. um pouco chato, assim, mas assim, a Eu vi uns maioria vídeos também, foi, fiquei super assustado. Uns nossa, da então Itália mentira. também. Bem louco mesmo. E a Pois rotina mudou muito, assim, né? Aqui no Brasil mudou muito, né? No Ceará uhum, também teve lockdown, a quarentena realmente, uhum. vários incentivos para que realmente as pessoas estivessem em casa, né? E aí, como foi que ficou com relação aos seus estudos, né? Se tiver trabalho também, como foi que Uhum. ficou essa rotina? Fala um pouquinho pra gente. Pois os meus estudos, as aulas começaram online, porque o semestre aqui vai de setembro a dezembro e depois de março até julho. Hum, Então, eu finalizei o meu semestre até dezembro normal, tivemos aulas normais. Só que quando foi no início de março, as aulas já iniciaram online. A gente não uhum. voltou para a escola. E terminei agora, semana passada. Essa semana agora terminei minhas aulas também, continuamos online. E para o próximo semestre ainda não se sabe se a gente vai voltar online ou se vai voltar para as aulas presenciais. A minha rotina durante a quarentena foi basicamente eu em casa, eu conversando com pessoas, eu assistindo, eu lendo, porque eu Uhum, não saía de jeito nenhum, eu tinha medo. Eu não sim. quis voltar para casa também, porque eu estava com medo de estar doente e Levar, levar, né? porque no início era tipo, você podia estar com o vírus, mas você não sabe que tem o vírus, e não existia tanto teste quanto se tem hoje. Então eu podia estar doente sem saber, ir para casa pensando que estava bem, chegar em casa, deixar meus pais doentes, minha família doente, então eu achei melhor ficar por Preocupação de aqui. todo mundo, né? Pois é. Esse retorno. E pois é. E aí agora, no pós-quarentena da gente, aqui pelo menos em Nimbo, praticamente eu acho que a única coisa que ainda não voltou, que não abriu, foram os cinemas. Mas eu consigo ir para restaurantes, eu consigo ir para shopping, eu consigo encontrar meus amigos, ir para barzinho à noite, para balada. Uhum. Praticamente tudo voltou ao normal. A única diferença é que a gente usa um código de saúde aqui que a gente precisa apresentar nas entradas dos locais. Aham. Então é tipo online mesmo. Se eu tiver viajado em um lugar que teve risco de contaminação, ou se eu tiver apresentado sintomas nos últimos 14 dias, esse meu código não me libera a entrada. Então eu preciso apresentar esse código nas Interessante. entradas dos lugares e é isso. Muito interessante, né?
Uhum. Realmente o governo a serviço da população, né? A gente pode dizer Pois assim. é. Realmente muitas diferenças, né, culturais, Uhum. né, de gestão também numa situação como É. essa. Você deve estar acompanhando como é que está a situação por aqui. Não Tá tá, ótima. não tá das melhores, né? Uma pandemia, mais uma questão de política, né? Enfim, né? Muitas Uhum. coisas vindo à tona. Mas é isso, Melina. Eu espero que tudo esteja bem, né? Que você possa concluir o seu curso, né? Se vai ficar por aí. Eu tava até vendo teus stories, algumas perguntinhas, né? Que não sabe se vai ficar por aí muito tempo, se quer voltar. Mas que faça o melhor, tá bom? Uhum. Seja muito bem sucedida aí no que você se propôs a fazer. E que voltando a gente possa fazer um outro bate-papo também pro programa do Jô, tá bom? O programa aqui que está sendo transmitido para todo mundo ver nesse domingo, meio-dia, né? Muitas pessoas interagindo. E aí, quando você estiver por aqui, a gente marca um outro, fala sobre as experiências, né? Eu sou professor de línguas, então seria incrível saber como é aprender o mandarim dentro do país nativo, né? Então, do país de origem, na verdade. E aí, a gente trocar essas experiências. Manda um beijo aqui pro pessoal do Topo. programa. Um beijo para vocês. Obrigada pelo espaço. Adorei participar. Assistam. E é isso, gente. Melina, diretamente da China, né? Falando um pouco sobre a experiência dela na pandemia. Mais uma cearense, né? Que foi tentar coisas novas, experiências incríveis, que só enriquecem a gente. E é isso. Continuem ligados, porque vem mais cearenses fora do seu ambiente de segurança, que é aqui o nosso país, Ceará, né? Olá, gente! No próximo dia 13 de julho eu inicio o curso Introdutório de Espanhol para Turismo. Para você que sempre sonhou em fazer aquela viagem, mas acha que ainda não está com a comunicação básica, esse curso vai te ajudar. Serão 3 aulas online onde você vai ter acesso a frases, expressões e fatos cotidianos que vão fazer a sua viagem ser inesquecível. Então já entra aí no meu perfil, me chama no direct e tire suas dúvidas. E vem hablar espanhol. E agora a gente vai diretamente para São Paulo. Como eu expliquei para vocês, o Zé Medeiros, ele é um amigo, muito amigo da dança, né? Ele está lá em São Paulo, vivendo uma experiência artística, né? Como bailarino, como professor de dança, como coreógrafo. E ele contou um pouco dos desafios que foi receber a pandemia, estando distante, né? Da família e dos amigos aqui no Ceará. Então a gente conversa agora com o Zé Medeiros. Oi, amigo! Bem-vindo ao Oi, programa do Jô! obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Gente, Zé Medeiros, como eu falei pra vocês, é bailarino, é coreógrafo, enfim, professor de dança, né? E hoje ele tá morando em São Paulo, que é um dos grandes polos artísticos do Brasil, né? E aí a gente já sabe o porquê, porque o Zé também é esse talento incrível, do nosso Ceará, né? E aí ele se tacou pra São Paulo e a gente quer saber. Zé, já faz quantos anos que tu tá aí? Já faz 1 ano e meio. Eu me mudei para cá em janeiro de 2019. E aí tu foi em busca de... Fala um pouquinho pra gente. Então, na verdade, a minha mudança para São Paulo foi bem inesperada. Eu saí de Fortaleza para Brasília, para ir morar com a minha mãe na época. Só que aí eu já tinha um curso de férias agendado aqui em São Paulo. E aí eu vim fazer esse curso de férias, logo depois que eu me mudei para Brasília. E aí me convidaram, rolou o convite de eu vir para cá. Eles me ofereceram 2 bolsas integrais, uma para estagiar
companhia de dança, de jazz, e outra para participar do Urban Pro, que é um grupo de formação de bailarinos profissionais, e mais voltado para o meio comercial. E aí eu recebi a proposta desses 2 lugares, perguntando se eu não queria vir para cá, que eles gostaram do meu trabalho, não sei o quê, que eles teriam algumas oportunidades para mim. E como eu tinha acabado de me mudar para lá e, tipo, e essa oportunidade era uma oportunidade muito boa, que eu tô esperando há muito tempo, aí eu conversei com a minha mãe e ela falou, não, vai, se joga, se não der certo, você volta pra casa. Só que aí eu vim, deu certo e eu tô aqui até agora. Ai, que massa. E como é que tá sendo esse distanciamento, né? Como foi, na verdade, esse desligamento, né? Dos amigos, da família, né? A gente tá num tempo super difícil e a primeira coisa que a gente pensa é realmente na família, né? Nesse porto seguro. Por isso o tema do nosso holograma, desse distanciamento, quando a gente tá realmente longe, distante, a gente pensa na família, né? De ter aquele porto seguro. E como é que tá sendo? Vocês têm se comunicado? Como é que tá a tua mãe? Então, eu sempre fui meio acostumado, eu sempre estive longe ou da minha mãe ou do meu pai. Então, eu meio que sempre fui acostumado um pouco com a distância, assim, nessas relações. Mas agora eu tô distante de todo mundo, né? Então é um pouco diferente. Pesa um pouco mais. Tipo, óbvio que eu já fiz amizades aqui em São Paulo e tudo mais, mas das pessoas que eu conheço, que eu convivi, família, amigos, tá longe de todo mundo, é um pouco complicado. Então, assim, é tudo à base de internet, salvando para poder se falar via WhatsApp, via chamada de vídeo, sempre que pode. Sempre se atualizando, tipo, perguntando se tá tudo bem, questão de saúde, questão financeira, tudo mais. É muito, assim, graças a Deus a internet tem ajudado bastante. Minha mãe nem gosta muito de internet, mas, assim, pra isso ela aprendeu a mexer só pra poder a gente... Uma adaptação, né? Todo mundo... Exatamente, pra gente não perder contato e tudo mais. Porque, independente da pandemia, independente de isolamento social, por mais que Brasília esteja perto de São Paulo, ainda é difícil eu ficar indo e voltando. Eu já fui lá umas 2 vezes depois que eu me mudei pra cá. Mas é complicado, assim, por uma questão financeira, questão de trabalho. Claro. Enfim. Um ritmo, né? Que se tem aí. E aí, Zé, um dos tópicos, né, do nosso papo é com relação à pandemia, né? Realmente tudo tem se voltado para isso, porque a gente tem visto o quanto isso tem mexido com a gente, tanto com o psicológico quanto com o físico, né? Com o financeiro, né, que já envolve o psicológico aí também. Imagine, então, estar distante, passando por essas dificuldades, né? Porque quando a gente está em casa, né, tudo vai se resolvendo, tudo vai se ajeitando, né? Tem os amigos próximos, tem a própria família. E aí, distante, eu fico pensando, né? Por isso que eu pensei em chamar esses cearenses que estão longe. E aí eu queria que tu contasse pra gente um pouco dessa rotina, como foi essa quebra, como foi receber, né, essa pandemia, assim, realmente ter que parar tudo, existe um ritmo, né? Você também dança com cantores, né, Zé? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, aqui foi muito inesperado, porque, tipo, desde quando surgiu tudo isso, antes de virar uma pandemia, quando estava ainda só lá na China e tudo mais, eu já estava acompanhando. Que a gente pensa que nunca vai chegar, né, também. Exatamente. Eu já estava acompanhando, eu sempre comentava assim com meu namorado, meu Deus, eu não acredito, será que isso doença vai se espalhar, não sei o quê, não sei o quê. Isso desde dezembro, mais ou menos. E aí, aos poucos, foi se aproximando do Brasil, foi se espalhando e tudo mais. Quando chegou aqui, principalmente aqui em São Paulo, foi muito assim, logo depois que teve o primeiro caso, logo em seguida o governo, tipo, parou tudo. Foi muito inesperado, assim, a gente não teve, apesar da gente estar acompanhando a doença se aproximando do Brasil, mas, tipo, a gente não teve tempo de, chegou o que a gente vai... Não, foi, tipo, preparar, assim, chegou, né? Cortou tudo. Foi, tipo, parar tudo do nada. Ficou todo mundo meio que sem entender, assim, sem saber o que fazer. E nessa época, eu tinha acabado de entrar no novo emprego, né? Tipo, as minhas atividades que eu tava fazendo normal. E eu tinha acabado de aceitar uma proposta. Tava no meu 3º dia do novo emprego. Ai, meu Deus. E, tipo, aí parou tudo. Eles tiveram que demitir todo mundo, porque eles não iam conseguir segurar por tantos meses os funcionários. Enfim, aí foi uma reviravolta na minha vida. Eu tive que me adaptar tudo de novo. Tive que
ver se eu conseguia voltar para o emprego antigo, tive que saber se eu ia manter minhas turmas, não ia, como é que a escola ia fazer em relação a isso. E aí eu passei mais ou menos quase um mês nesse processo de adaptação. Quando eles decretaram aqui isolamento social, não sei o quê, eles já decretaram com um prazo grande, de mais de um mês. Então não foi assim, de pouquinho em pouquinho. Eles botaram um prazo grande e depois foram aumentando ainda mais. E aí eu tive mais ou menos um mês para saber como é que as coisas iam funcionar, saber se eu ia poder pedir auxílio, saber se minhas turmas iam continuar ou não. Enfim, foi uma reviravolta bem grande e eu também tinha acabado de me mudar de casa. Então, assim, foi um período bem difícil, esse começo da quarentena. Mas aí, aos poucos, a gente foi se adaptando. Já tem 105 dias que eu tô em casa, eu não saio de casa para nada. A única coisa que eu saio é para ir no supermercado e é só uma vez na semana, no máximo. E é tomando todos os cuidados possíveis. E aí agora já tá, tipo, depois de alguns meses, né, a gente já tá um pouco mais acostumado em relação aos cuidados, trabalho, agora eu tô trabalhando de casa, de início a um projeto pessoal, independente, e aí a gente vai tentando se virar. No começo, o impacto maior foi financeiro, sim, porque Geral, né? Tudo que eu trabalho, as áreas que eu trabalho são todas da dança, mas em áreas diferentes. Mas todas elas são de aglomeração, de alguma forma. Então, tipo, realmente eu não pude trabalhar com mais nada. Não tinha mais o que fazer, assim. Porque eu dou aula numa sala fechada, com ar-condicionado, várias pessoas, aglomeração, não pode. Eu faço show, pior ainda, né? Verdade. Então, tipo, realmente cortou tudo, assim, de uma vez, foi bem difícil. E vale a pena ressaltar, né? Até porque o bom da gente estar conversando, porque o Zé, gente, assim, voltando para todo mundo, é um profissional da arte, né? Então ele é mais um dentre muitos, né? Que estão aí realmente sem saída nesse sentido de trabalho, né? Tudo realmente, a dança, a arte, o teatro, enfim, os shows acontecem com pessoas, né? Para as pessoas. Então, quando interrompe isso, já fica aí uma interrogação. O que é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me articular? Então, é muito interessante a gente estar conversando sobre isso para poder a gente entender o que passam, né? Os artistas, né, na sua totalidade, né, para quem acha que é hobby, para quem acha que é lazer, para quem acha que é puro prazer, o bastidor é muito mais preocupante, né? E a gente tem mais consciência disso, de como o artista é desvalorizado nesse momento da informalidade, né? Como tudo realmente se esvaiu, quem tinha sua carteirinha assinada, suas coisas, assim, o seu próprio negócio, né? Acaba tendo um pouquinho de segurança, mas realmente na pandemia ficou tudo muito assim instável, né? Ninguém tem segurança realmente de nada. E vale a pena esse depoimento, Zé, até porque, né, você tá no polo artístico do Brasil, né? São Paulo vive de arte, né? São museus, são shows, são teatros, então realmente, eu imagino, assim, como deva estar sendo, né, o apoio das academias, não sei como está sendo. Por aqui eu consigo acompanhar um pouco mais, né, mas é isso. Aqui, assim, só comentando um pouco sobre o que você falou, realmente toda a classe artística, eu acho que foi um dos segmentos, obviamente, vários segmentos foram afetados, mas foi um dos segmentos que mais foram afetados, porque não tem o que fazer, você não tem como trabalhar. A gente trabalha para as pessoas, a gente trabalha com pessoas. Então, tipo, realmente não tem como a gente exercer nossa profissão da forma que ela tem que ser. E é uma coisa tão louca, assim, tipo, se pessoas, por exemplo, que eu fiquei chocado, por exemplo, a Globo ter parado de gravar todas as novelas. Tipo, se é a Globo que é a Globo, né? Então, tipo, tem os globais, que tem muito dinheiro envolvido e tudo mais, teve que parar, teve que encerrar. Imagine os informais, né? Tipo, porque eu sou microempreendedor, eu emito nota fiscal e tudo mais.
Uhum. Mas, tipo, eu sou um trabalhador informal, né? A gente sabe que professor de escola de dança, a gente sabe como é que funciona. Verdade. Fazer show também não é muito diferente, é tudo na informalidade. Então, é uma insegurança muito grande para a classe artística, assim. E eu sempre comento, né, nesse retorno, é realmente muito preocupante, né? Principalmente para nós artistas, porque se você for ver, né, hoje todo mundo está consumindo arte em casa, né? Todo mundo Direto ou indireto. Direto ou indiretamente a gente está consumindo arte. Mas num possível retorno, né, num lugar físico, num espaço físico, talvez não seja uma prioridade das pessoas, né? Então eu fico me questionando assim, meu Deus, como vão ser os retornos das escolas de dança? Como vão ser os teatros? Como estão se organizando os grupos de teatro para um retorno? Para quem, né? Porque acaba que a arte, nesse sentido, fisicamente falando, pela própria questão sanitária, já fica em último lugar, né? Por causa do tanto de pessoas que pode ter. E também a prioridade financeira, né? Será que eu continuo tendo aula de dança? Será que eu não vou estar tirando ali uma parte de coisas para pagar? Tá entendendo? Esse investimento em arte que realmente deixa a desejar, né? Que é muito complicado, mas eu espero que realmente tudo volte para o seu lugar, né? Que nós possamos estar exercendo as nossas funções normalmente, né? Lógico, com todos os cuidados, que agora é um novo normal, né? Eu assisto bastante CNN, eles falam de um novo normal, né? Que é cumprindo todas as normas de saúde necessária para a gente continuar exercendo nosso trabalho. Zé, muito obrigado pelo nosso papo, eu amei, a gente sempre que conversa, né, estica, que é uma beleza, porque realmente tem muita coisa em comum, né, já é bastante tempo que a gente se conhece, e eu desejo muita sorte, muita saúde aí, né, empreitada, espero te visitar em São Paulo, faz um tempinho que eu não vou em São Paulo, né, a não ser passando, assim, como escala, como conexão, mais uma paradinha aí, fazer aula contigo por aí. E é isso. Manda um beijo aqui pro pessoal do nosso programa. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Adoro participar daqui do programa, sempre que posso. E vem assim, quando você puder, quando tudo isso passar, vem para São Paulo, a gente dá um jeito, eu te recebo aqui, você vai fazer algo comigo, a gente vai quero rolê também. Legal. Vamos matar a saudade. E é isso, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Se cuidem. Isso uma hora vai passar. A gente vai conseguir passar por tudo isso. E um beijo para todo mundo. Zé, aproveitando só pra gente despedir, que eu me lembrei agora. Fala um pouco das tuas aulas virtuais. Tu tá fazendo aulas online, né? Boa. Então, só voltando aqui um pouquinho rapidinho, em relação às escolas que você tinha falado, eu não sei como é que tá em Fortaleza, mas aqui em São Paulo, muitas escolas estão fechando, sim, escolas de dança, porque não estão conseguindo se manter, e obviamente também muitos professores estão perdendo o emprego, né? Quem vive só dessa área. Bom, eu tive a sorte, graças a Deus, a escola que eu dou aulas, ela está mantendo as atividades, não é uma opção para ela fechar. Só que mesmo com eu continuando dando aula e recebendo, por eu não estar podendo fazer show, tá defasando muito o meu orçamento. Uhum. E aí eu decidi abrir uma turma online aos sábados, porque eu já dou aulas durante a semana, e aí eu abri uma no final de semana, porque quem está trabalhando home office e tudo mais, às vezes não pode na semana. Então eu abri uma aos sábados, assim, é mais um grupo, assim, pra gente trocar, desenvolver algumas técnicas, eu passar um pouco do que eu aprendi aqui. Porque o que eu vim estudar aqui em São Paulo é bem diferente da dança, assim, de Fortaleza, que a gente está acostumado a ver. Uhum. Então, foi meio que um meio de trazer alguns amigos para perto, trocar experiências, passar alguma coisa, movimentar o corpo e, ao mesmo tempo, eu fazer algum dinheiro com isso. Eu cobro um valor super baixo, porque eu entendo que para todas as áreas, nesse momento, o financeiro tá difícil. Então, eu cobro um valor mesmo só para uma manutenção, assim, sabe? Claro. Tipo, eu ter, porque eu gasto tempo, eu dedico, né? Claro. Enfim, a gente sabe que montar aula não é mais do que só fazer 7, 8 e pronto, né? Tipo, eu me preparo para isso.
Mas é muito legal, assim, quem quiser vir, esse projeto vai ficar pelo menos até o final de julho, são aulas aos sábados, e aí, dependendo, né, se a pandemia continuar, isolamento social continuar, a gente vai estendendo e crescendo aí até para ver onde dá, né? Pois, gente, ó, qualquer coisa, entra aí no @ do Zé, certo? Manda uma mensagem lá, tira as dúvidas, né? Tem a questão que você pode fazer aula individual ou já pagar o mês inteiro. Isso. Algo super acessível e super possível de todo mundo estar aí participando. Zé, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero que a gente se encontre o mais breve possível, né? Podendo se abraçar já, né? Para matar essa saudade desse cearense que está longe da gente. Então é isso, beijão. Até mais. Obrigado. Tchau. Gente, nosso vlograma está chegando ao final. Quero agradecer a todo mundo que conferiu aí as histórias da Melina, do Zé Medeiros, né? Realmente histórias incríveis, né? Desafiadoras. Estar longe, né? Das pessoas que amam, das coisas que estão acostumados por aqui, de repente você está em um novo lugar, em uma nova cultura, novas ações acontecem e dentro dessa pandemia lidar com todos os desafios, né? E cearense sabe driblar de letra tudo isso. Quero agradecer a Melina, ao Zé Medeiros que estiveram aí conosco contando as suas histórias. Muito obrigado pela disponibilidade. Vocês não sabem como foi pra gente combinar, eu e Melina, né? São 11 horas de diferença, então tudo aconteceu muito rápido, mas foi assim um desafio pra gente encontrar esses horários, né? De diferença, né? Quando lá era noite, aqui era dia e foi bem complicadinho, mas a gente conseguiu resolver rapidamente. Obrigado, Zé, e a todo mundo que assistiu o vlograma de hoje. Eu tô muito feliz porque é mais um vlograma que a gente chega com a colaboração de todos vocês que assistem, que curtem, que se inscrevem, que compartilham o vlograma. Por favor, compartilhem essa experiência de estar conhecendo as histórias de outros cearenses que estão vivendo essa pandemia em outros lugares, né? Muito interessante a gente saber como é que tá o nosso povo, né? O pessoal da nossa terra, distante da gente, como eles estão lidando, né? É isso, espero que vocês tenham curtido o vlograma de hoje. O meu muito obrigado, valeu!